Voltamos com o programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, pela TV Destaque. Contamos hoje com a participação do Dr. João Carlos Panock, nosso entrevistado, que nos esclarece com brilhantismo sobre a questão ética profissional. Dr. João Carlos, a respeito do processo disciplinar, como é que ele é instaurado? Quem é que pode propor a instauração desse processo? E quais são as partes que podem estar envolvidas nesse processo? Gostaria que esclarecesse para o nosso telespectador. Bem, o processo disciplinar, ele pode se iniciar de várias formas. Por representação de algum juízo, ou de juiz e Ministério Público, ou ex officio, ou seja, é aquele caso dos plaqueiros, quando nós temos conhecimento, se eu tiver conhecimento de qualquer forma, eu posso instaurar um procedimento, ou então qualquer pessoa que se sentir prejudicada. Nesse caso, é imprescindível que a pessoa se identifique. Não existe anonimato na representação ética profissional. As partes, então, podem ser o advogado representado, sempre um advogado representado, e como representante pode ser o juízo, pode ser o Ministério Público, pode ser o próprio Tribunal de Ética, que é o ex officio, ou alguma parte que se sentir prejudicada. Você falou, só o advogado pode ser representado. E o estagiário inscrito na OAB? Desculpe, eu falo, quando nós falamos de advogado, nós falamos em sentido amplo. O estagiário também pode. Nós tivemos até uma questão ética, é lógico que eu não vou declinar aqui nem nomes, nem locais, mas a primeira turma disciplinar a promover a suspensão preventiva de um estagiário foi a nossa. Até ficaram em dúvida se poderia, se não poderia, mas eu optei pela possibilidade, porque é possível sim. O estagiário tem direitos e tem obrigações como o advogado. Não são as mesmas, mas são na mesma intensidade no sentido ético. Doutor João Carlos, no bloco anterior, quando nós falávamos de aplicação subsidiária da legislação, né, aí houve o comentário da processual penal, da processual civil e as questões, né, dos recursos que caberiam destes processos na aplicação dos processos no Tribunal de Ética e Disciplina, né? Quando está na atuação do Tribunal de Ética, os prazos continuam os mesmos ou os prazos são diferenciados no Tribunal de Ética e Disciplina? Não. Todo e qualquer prazo no processo ético disciplinar é de 15 dias. Todo e qualquer prazo, sem exceção. Os prazos são de 15 dias. Tá? A diferença hoje é que o processo disciplinar ele demorava muito, porque o advogado tinha que ser notificado de cada ato. E a notificação é pessoal. Era pessoal, ou seja, ia uma carta, o advogado não recebia pessoalmente, outra carta não recebia pessoalmente, ou mesmo a parte representante não recebia pessoalmente, tinha que mandar nova carta, até nós temos certeza de que ele foi notificado pessoalmente. Hoje o regulamento da seccional mudou e nós temos que mandar uma carta no endereço que o advogado mantém na OAB. Se ele não for encontrado ou não for notificado pessoalmente, nós notificamos pelo Diário Oficial e essa notificação passa a ser válida. E dessa fase em diante, as notificações são pelo Diário Oficial. Isso acelerou o processo ético-disciplinar. Nós temos uma resposta mais efetiva à sociedade, nós temos uma resposta mais efetiva à advocacia. E no meu entender pessoal, uma das minhas metas é que o processo disciplinar seja muito rápido, por dois motivos. Primeiro, porque se ele for demorado, o reclamante ou a pessoa prejudicada vai entender que a Ordem dos Advogados não toma providências. Segundo, se o advogado for inocente na reclamação que tem contra ele, ele vai amargar um processo. E esse processo demorado, às vezes, ele tem um efeito pior do que uma própria suspensão. O advogado se alivia até com uma decisão desfavorável a ele num processo disciplinar, porque o processo é pior, para quem é inocente, o processo é pior do que uma punição no final. Doutor, dessas decisões proferidas pelo tribunal,
que eventualmente punam ou absolvam um advogado no processo, é dado publicidade desse ato? Como é que as pessoas, de uma forma geral, poderiam acompanhar isso aí? E uma outra curiosidade que eu tenho certeza que o telespectador tem. Um advogado sofre um processo. Ele é obrigado a se defender ou ele pode ser representado por um outro advogado para defendê-lo? Vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira pergunta diz respeito à publicidade. À publicidade. O processo disciplinar ele é resguardado pelo sigilo. Então não há publicidade alguma. Até nas notificações pelo Diário Oficial só consta o número da OAB e algumas vezes o nome dos advogados, quando o advogado é procurador do representado. Mas não é dada publicidade alguma nem do resultado, a não ser na hipótese de suspensão preventiva ou de suspensão definitiva. Eu explico. Suspensão preventiva é quando o ato do advogado avilta a advocacia de uma forma tal que há necessidade de uma pronta resposta e de que ele não possa exercer a advocacia enquanto o processo perdurar, que nós presumimos seja 90 dias. Então a suspensão é de no máximo 90 dias. Dessa suspensão preventiva é dada publicidade. Nós encaminhamos a todas as autoridades públicas do Estado, a todas as seccionais do país, nós encaminhamos a todo órgão que é ligado à advocacia, a todo órgão onde o advogado possa atuar. Então é dada ampla publicidade. E no final também, quando o advogado é condenado a uma pena de suspensão, nós também damos ampla publicidade, inclusive no site da OAB, consultando pelo nome do advogado, vai constar ativo, suspenso. E essa consulta ela é bastante eficaz nos órgãos públicos, porque o advogado, quando ele está suspenso, ou preventivamente ou definitivamente, em decisão definitiva, qualquer ato que ele pratique como advogado é nulo. Então nós damos ampla publicidade nesse caso, mas não damos ampla publicidade do processo. Não se sabe por que ele foi suspenso, não se sabe quais os motivos, quem é o reclamante e quem são as partes envolvidas. E com relação à defesa do advogado, é ele mesmo que é obrigado a fazê-la ou ele pode nomear um outro colega como procurador? O advogado pode fazer a sua própria defesa, ele é habilitado. Se ele pode defender terceiros, ele pode defender a si próprio. Mas ele pode nomear um colega também, e esse colega não pode cobrar por essa defesa. Essa defesa ela não é uma defesa como a defesa de um cliente normal. O advogado também constitui falta ética o advogado cobrar para fazer a defesa. E o advogado pode optar também por não fazer defesa alguma. E nesse caso nós nomeamos um advogado dativo, e esse advogado dativo vai fazer a defesa em nome desse advogado representado, que por não apresentar a defesa é declarado revel, né? E a revelia permite que nós nomeemos um advogado dativo. Doutor João Carlos, há pouco o senhor estava comentando que no caso, né, de um advogado que está suspenso e que está fazendo atuação, fica nula essa atuação dele. Isso significa que então todo o processo que ele estava atuando volta ao status original, ao zero. E neste caso, né, no caso, ele sofreu a representação, ele vai estar passando pelo Tribunal de Ética, de Disciplina, né? Esse julgamento do Tribunal de Ética e Disciplina que ele vai sofrer, né, vale só para isso ou ele pode ainda sofrer punições também numa justiça comum? São com relação à origem do processo, como é que fica a parte que teve esse advogado que está suspenso, e com relação se ele pode também sofrer outras, né, fora o Tribunal de Ética, uma punição fora o Tribunal de Ética. O advogado suspenso, ele não pode advogar. Se ele advogar, isso acontece com bastante frequência, os juízes comunicam e é instaurado um novo procedimento por uma nova infração ética. Isso no âmbito ético-disciplinar. No âmbito judicial, os atos devem ser tornados nulos, a não ser
os juízes têm entendido que se causar prejuízo irreparável à parte, eles convalidam o ato através da nomeação de um outro advogado, o ato pode ser convalidado. Eu entendo que a nulidade é absoluta e não pode ser convalidado o ato. E nesse caso, os prejuízos sofridos pela parte, eles devem ser reparados. E a parte pode procurar via judicial para isso. Não a OAB, porque a OAB não tem essa finalidade. A OAB tem a finalidade meramente ética de apurar infrações ético-disciplinares. Na hipótese de um advogado sofrer uma determinada sanção dentro de um processo disciplinar, posteriormente ele obtém um documento ou uma prova nova que o isente daquela culpa que lhe foi imputada no processo disciplinar. Ele tem possibilidade, depois de ser suspenso, depois de ser punido pela ordem, de reverter isso, de revisar isso, ou isso não é possível? Não, isso é possível. Novas provas posteriores que indiquem, elas possibilitam a revisão. Nós aplicamos subsidiariamente o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal prevê a revisão. Então, nesse caso, nós podemos reverter essa punição através de um processo revisional. E no caso, esse processo revisional é feito no âmbito do próprio tribunal ou, tal qual numa ação rescisória, é um órgão à parte que faz essa revisão? Não, esse processo de revisão seria feita no Conselho Seccional. Porque a decisão de primeira instância ela já foi tomada, que é a decisão do Tribunal de Ética, a decisão da turma disciplinar. A revisão tem que ser feita no Conselho Seccional. Muito bom. Nosso programa está chegando ao final, né? Temos que agradecer a presença do Dr. João Carlos Pannocchia. Ficamos honrados e esperamos contar com sua presença em outras oportunidades. Mas antes, né, queria saber se o senhor gostaria de deixar as suas considerações finais, se tem algum curso, se tem alguma atividade com o Tribunal de Ética que a população, né, e o assinante da TV Destaque possa estar participando ou, né, se tiver alguma comissão que o senhor atue perante a Ordem dos Advogados, né, também estar fazendo já os convites aos nossos telespectadores. O Tribunal de Ética é algo muito fechado em razão do sigilo que guarda os processos dessa natureza. De forma que não há nada para o público, voltado ao público, nem aos advogados, nem cursos que partam do Tribunal de Ética. Veja bem, o Tribunal de Ética é uma coisa, a OAB de Guarulhos é outra coisa. Nós temos um Tribunal de Ética que ele pertence à seccional, pertence ao Estado, está coincidentemente instalado na subseção de Guarulhos, porque o presidente da subseção franqueou um andar inteiro, metade de um andar, para que o Tribunal de Ética se instalasse e nós nos instalamos aqui. Então são duas coisas bastante distintas. Os cursos que tem na OAB, as palestras na OAB, elas decorrem da subseção e não do Tribunal de Ética, que é algo extremamente fechado em razão do sigilo. Hoje, particularmente, depois de 28 anos de advocacia, eu nunca participei da OAB, de nenhuma atividade, e decidi, dessa vez, participar doando um pouco da minha contribuição à advocacia, que me deu tudo o que eu tenho. E entendo que, porque a advocacia me deu tudo, ela é muito importante. E ela não é só importante para mim, ela é importante para a sociedade. Ela tem que ser forte. E a forma de eu contribuir para uma advocacia forte é através de um tribunal de ética, participando do Tribunal de Ética. Eu tenho o prazer e o orgulho de ser o primeiro presidente da 18ª Turma Disciplinar, ela foi instalada no ano passado, e é lógico que isso vai ficar marcado profissionalmente para mim, mas internamente como sendo uma realização muito pessoal.
eu dou a minha contribuição à advocacia, espero que outros que vierem deem a mesma contribuição. Eu acho que é uma profissão muito pesada, nós conversamos sobre isso antes do programa, é uma profissão que exige muito, mas é uma profissão da qual nós não reclamamos porque nós gostamos, e se gostamos temos que fazer bem feito. Esse é o nosso sentido. A OAB, o Tribunal de Ética está aberto não para consultas, porque nós não fazemos consultas, quem faz consultas é a primeira turma disciplinar em São Paulo, quem responde a consultas, mas nós estamos abertos para reclamações, para defesas de colegas advogados, e eu quero deixar bem claro aqui que nós estamos não apenas punindo os advogados, mas defendendo a advocacia e defendendo os bons advogados que existem em Guarulhos e que são a maioria esmagadora. São só essas as considerações. Gostaria de agradecer o convite e a possibilidade de divulgar um trabalho que é bastante restrito. Agradecemos ao Dr. João Carlos Panocchi pela presença, doutora Tatiana pela companhia na apresentação do programa, você, assinante da TV Destaque, nosso muito obrigado pela companhia também. Até o próximo programa, boa semana, até lá.